e nós vamos precisar levantar nessa missa com força na nossa oração, levantar os nossos braços, sair do nosso comodismo e rezar com força, como o próprio rei, foi um decreto que ele deu, e o povo obedeceu, fez o jejum, os animais fizeram jejum, que coisa linda, né? Os bois, as aves, tudo fazendo jejum, se cobriram com saco. Imagina lá os boizinhos, tudo vestido de saco, as galinhas, os pintinhos, tudo com saco, é o que está escrito aqui. Ele decretou que todo aquele que tivesse uma propriedade incentivasse que isso acontecesse, e aquele povo foi obediente. E eu queria dizer para você que está nessa missa, mas para você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, Deus está falando conosco, e nós precisamos permitir que essa revolução aconteça na nossa vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: ô Nínive, hoje é o seu dia de mudar de vida. É você mesmo, Nínive. Deus quer mudar o seu coração. Muitos de nós estamos olhando somente para o vizinho, meus amados. Estamos olhando somente para aquela pessoa que trabalha conosco. Mas hoje eu e você somos Nínive, e que precisamos mudar de vida. Precisamos deixar que essa revolução da palavra de Deus aconteça. Porque aqui, quem está agindo e quem está falando pela palavra é maior do que Jonas, e é maior do que Salomão. Quem é ele? Eu não ouvi. Não consegui ouvir ainda. Jesus, grita isso com força. Jesus, Ele é a revolução que precisa acontecer na nossa vida. A partir dessa revolução, vai acontecer na sua história, na sua vida, aquilo que você veio buscar aqui. Se foi uma cura, se é um milagre, se é a restauração da sua família, se é um emprego, se é a conversão do seu filho, da sua filha, primeiro precisa acontecer a revolução Jesus Cristo, na minha e na sua vida. Ele precisa ser a revolução que transforma a nossa vida e que muda até mesmo o nosso jeito de rezar. O que o rei decretou? Que os homens rezem com força. E eu peço, Senhor, dá-nos a graça de rezar com força. Dá-nos a graça de rezar com uma autoridade. Mas também existe a Nínive, que é a sua casa, não é verdade? E que você precisa ser Jonas, lá na sua casa. Você precisa ter essa ousadia, de muitas vezes não usar a palavra em si, jogar na cara, versículo bíblico, condenação e tal, mas precisa pregar na sua casa, com a sua vida, porque você, Nínive, foi transformada, e a revolução aconteceu na sua vida. Aí a palavra vai ter a eficácia, a palavra da sua vida. A sua vida transformada, a sua vida curada, a sua vida sarada por essa revolução Jesus Cristo, essa revolução que hoje remexe nos nossos corações e que transforma os nossos corações e motiva o nosso coração a orar com força, a jejuar nessa quaresma, a fazer uma decisão radical de mudança de vida. Nós precisamos levar essa palavra viva que somos nós para dentro da nossa casa. Fui eu que fui transformado pela palavra e pela revolução Jesus Cristo. E eu levo essa revolução e essa transformação para dentro da minha casa. Eu estou falando de forma pessoal. Eu, Padre Roger, preciso de ouvir e deixar que a palavra do Senhor, que a palavra do Cristo, assimilada e acolhida por mim, hoje nessa Eucaristia, faça essa revolução Jesus Cristo acontecer na minha vida. E que você não volte para sua casa sem experimentar essa revolução, esse poder dessa conversão. Mas muito mais do que nós, eu tenho falado isso na missa de quarta-feira, porque eu sei que existe um povo imenso aqui, mas também em todo o Brasil que acompanha essa missa. Nós precisamos fazer uma revolução nesse Brasil acontecer. Eu falo, e vou ser ousado, até o final desse ano de 2007, nós queremos proclamar uma grande revolução nesse Brasil, um grande mover do Espírito Santo, que vai mudar e converter o coração dessa nação, mas depende dessa revolução
que Deus vai fazer em cada um de nós, e nós seremos esse foco da unção, esse foco do poder, esse foco da libertação, esse foco da cura onde nós estivermos. Se você participa do seu grupo de oração, você precisa levar esse fogo, esse reavivamento transformador que você tem experimentado. Você que está em casa, eu convoco mesmo, você que está lá no Piauí, lá no Acre, lá no Amazonas, nós precisamos levantar nos nossos estados um povo que reza e um povo que clama diariamente por essa transformação e por essa revolução em Jesus Cristo. Você que está aqui pertinho em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, no Ceará, aonde você estiver, nós precisamos levar essa revolução Jesus Cristo. Eu vou ler uma palavra que nem está na liturgia, mas que me veio esses dias, o Padre Jonas ontem, falando a nós, os padres da Canção Nova. Nós estamos em retiro, eu vim só celebrar a missa, mas todos os padres da Canção Nova estão em retiro esses dias, e o padre trouxe essa palavra, de Oséias capítulo 4, perceba se não é a radiografia do Brasil. Oséias 4, escutai a palavra do Senhor, filhos de Israel. O Senhor abre um processo contra os cidadãos desse país, pois não há mais fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus nessa terra. Juram falso, mentem, matam, roubam, cometem adultério, cometem assassinatos um atrás do outro. Por isso é que o país está todo abatido, e seus cidadãos estão murchos. Os animais silvestres, as aves do céu e até os peixes do mar estão desaparecendo. É ou não é a radiografia do nosso país? É ou não é a radiografia do nosso mundo, a radiografia da nossa cidade? Por isso que essa revolução precisa acontecer na minha vida e na sua vida, uma revolução de conversão, para que nós voltemos para onde é a nossa cidade, a nossa casa, onde nós convivemos. Você que nos acompanha pela TV, nós recobremos as nossas forças no poder do Espírito Santo e comecemos a fazer essa revolução acontecer na nossa cidade. Eu estive esse fim de semana pregando na minha cidade natal, na minha cidade de origem, Itaperuna. Foi para um grupo de jovens que estão começando a fazer uma experiência de vida comunitária. Tinham 70 jovens. Olha, mas eu falo para vocês, o poder de Deus aconteceu naquele lugar, e nós reclamamos a nossa cidade para Deus. Eu conduzi os jovens a sairmos em direção à cidade, nós impusemos as mãos, e eu fui falando cada bairro, e eu reclamava ao Senhor cada bairro da minha cidade, a Vinhosa, a Cidade Nova, o aeroporto, e fui falando. E ali eu ia dando a bênção, e nós íamos clamando o poder do Espírito Santo, e Deus prometeu que nos daria aquela cidade por herança. Não por uma herança material, mas uma herança espiritual, que Ele iria fazer uma grande revolução na minha cidade. Eu sei que tem muitas pessoas da minha cidade assistindo agora. Prepare, viu? Porque vai acontecer uma grande revolução na nossa cidade, porque eu creio naquilo que eu experimentei lá nesse fim de semana.